estão aí do outro lado nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Aleluia! Sempre exaltado teu nome.
Olá, amados, a graça e a paz. Que prazer imenso poder estar aqui. A saudade aperta, mas eu sei que através deste programa a gente pode estar juntos. Eu sei que você está aí na tua casa nesse momento, desejando ouvir uma palavra maravilhosa de Deus. Mas por enquanto nós vamos aos avisos. Então, queridos, nossos cultos continuarão nesse mesmo formato. Então, terças e quintas às 20 horas, domingo pela manhã às 10 horas e à noite às 20 horas. Então não deixa de estar ligado, querido, não deixa de alimentar a tua fé, porque nós sabemos que os dias não são tão fáceis, mas se você estiver alimentando a tua fé, pode ter certeza, nada vai te abalar, ok? Então se você deseja se aprofundar, conhecer melhor o que nós temos feito durante esse tempo, vai lá nas redes sociais, que nós temos o Instagram da igreja, dos jovens também, e você vai ser muito abençoado, tenha certeza disso. Então, o Rema continua com suas matrículas abertas. Se você ainda deseja fazer, calma, você pode fazer. Então vai lá, procura a direção do Rema e ela vai ter o maior prazer de te auxiliar nisso, ok? E também, queridos, estamos nesse tempo de recesso, mas se você deseja um aconselhamento, se você deseja uma visita, liga para nós, nós temos o maior prazer de te receber, ok? Eu sei que nós não podemos estar em aglomeração, mas eu posso ir na tua casa, eu posso te aconselhar, podemos te aconselhar, ok, amados? Então, vamos fazer isso. A palavra do Senhor, agora vamos falar um pouco sobre os dízimos e ofertas, porque a gente não pode parar, não é não, queridos? Então, a palavra do Senhor, lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém, queridos? Essa palavra, ela fala da casa edificada sobre a rocha. Em tempos, queridos, difíceis, o natural pede que a gente desista, que a gente corra por causa das pressões, que a gente deixe de ser fiel ao Senhor. Mas, queridos, é nesse tempo que temos que provar a boa palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, esse homem vai permanecer firme diante de circunstâncias, diante de ventos que sopram. E falando desse tempo, amados, que é um tempo aparentemente que é difícil, porque para você que tem o Senhor, não deve ser. Você deve confiar que Deus é aquele que te supre, Deus é a sua fonte. Então, se firma na palavra de Deus, não deixa de cumprir os princípios, por causa, vai faltar, vai não, amados. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, você não vai mendigar, você não vai perecer durante esse tempo. Então, não deixe de praticar a palavra. Você pode, amados, trazer diante do Senhor tudo aquilo que Deus tem te dado. Amém? Então, nós podemos fazer isso. Podemos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa gratidão
Porque, queridos, estamos guardados pelo Senhor, estamos blindados pelo Senhor, porque praticamos a palavra do Senhor. Amém, amados? Então, nós podemos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta, podemos cultuar o nosso Pai. Então, se você deseja trazer o teu dízimo, tua oferta, o número da conta está aqui embaixo, você pode depositar. Se você não pode depositar por algum motivo, liga para nós, a gente pode ir na tua casa. Queridos, mas não deixe de praticar a palavra de Deus com respeito a dízimos e ofertas. Amém, queridos? Isso é um motivo de estar mais blindado ainda, porque nesse tempo o diabo quer nos roubar, quer roubar a nossa fé, mas fica firmado sobre a rocha, porque Deus é maior do que você pode imaginar. Amém, queridos? Então, muitas saudades de todos vocês. Fica realmente ligado em tudo que acontece, queridos. Fica ligado um com o outro em espírito, orando um pelo outro. Queridos, Deus é bom. Amém? Amo todos vocês e um grande abraço para todos. Graça e paz, igreja amada, estamos felizes, nós aqui reunidos, eu aqui, você aí na sua casa com os seus, certamente você se reuniu, onde nós colocamos a informação que hoje nós teríamos o nosso encontro como família, Verbo da Vida, onde nós iremos celebrar o grande sacrifício, a ceia do Senhor. Uma das ordenanças que o Senhor deixou para a igreja do Novo Testamento, a ordenança como cerimonial, como memorial para ativar a nossa memória e nós não esquecermos do tão grande sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, por toda a raça humana. Então eu sei que você está aí com sua casa, com seus elementos preparados, juntamente com sua família, onde nós vamos ativar a nossa memória e nós não vamos negligenciar esse tão grande sacrifício, essa tão grande salvação, como símbolos emblemáticos, ou seja, elementos que simbolizam o pão, o corpo de Cristo, o vinho ou o suco de uva, como o sangue que foi vertido naquela cruz. Mas eu quero destacar, eu sei que você está aí, queria que você pegasse sua Bíblia, ou seu smartphone, de maneira que você pudesse consultar, porque às vezes na cruz do Calvário, quando a gente vê aquela cena cruenta, onde houve derramamento de sangue, e a gente vê apenas o lado físico, onde os nossos olhos naturais, onde os sentidos podem enxergar. Mas eu vou ler um texto para você, que o sofrimento de Cristo foi muito mais além, ultrapassou muito mais a esfera natural, a esfera do corpo físico. E tem uma declaração que rasga o coração de Jesus Cristo, que rasga o nosso coração, e certamente que rasga o coração de Deus Pai, onde ele diz o seguinte, em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, diz assim, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, presta atenção, Jesus estava na cruz, por volta da hora nona, clamou Jesus, ele dá um clamor, em alta voz, ele bradou, e disse o seguinte, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele exato momento, Jesus estava cumprindo um salmo profético, do capítulo 22 de Salmo, onde o primeiro versículo diz o seguinte, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Simplesmente, as escrituras estavam se cumprindo na vida de Cristo, daquela cruz do Calvário. Então, no Gólgota. Então, Jesus Cristo, amado, quando a gente olha para Ele, a gente vê apenas o sofrimento físico. Mas o sofrimento físico é um resultado de um sofrimento muito maior, que nós vamos ver por meio desse grito, desse brado, dizendo em alta voz. Para nós entendermos esse texto, nós queremos descortinar, revelar para você algo que foi além do véu da carne, dos olhos naturais, daquilo que os nossos sentidos podem enxergar. Jesus naquela cruz, nós sabemos que Jesus é espírito, alma e corpo. E para você entender isso, amado, eu quero que você entenda que o pecado, Adão pecou,
E a morte que entrou no mundo foi a morte espiritual, porque a morte física é simplesmente uma consequência da morte espiritual. Você se lembra no capítulo 2, verso 17 de Gênesis, onde Deus diz a Adão que ele teria acesso a toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele, da árvore, do fruto comesse, naquele dia ele morreria. Então quando é que Adão morreria? No dia que ele comesse. Então no dia que ele comeu, fisicamente ele não morreu, mas ele morreu espiritualmente. Você tem o entendimento que todo ser humano é um ser trino, espírito, alma e corpo, e a verdadeira pessoa é o espírito, Deus é espírito. Forçosamente nós somos seres espirituais. Então quando Deus disse que naquele dia ele morreria, Deus estava se relacionando à morte espiritual. E a palavra morte quer dizer separação, alienação, distanciamento. E a Bíblia diz que são os nossos transgressões que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Uma versão melhor traduzida para esse texto de Gênesis capítulo 2, verso 17 é o seguinte: tem uma versão que diz que no dia que Adão comesse, morrendo, morrerás. E tem sentido. No dia que Adão comeu, morrendo, ele morreria, ou morrendo, morrerás. Por quê? No dia que ele comeu, fisicamente ele não morreu, porque Adão só veio morrer fisicamente depois de 930 anos. Então, morrendo, morrerás, 2 tipos de morte. Ele morreu espiritualmente, ele se separou da vida de Deus, o espírito dele continuava a existir, porém separado da vida de Deus. E a morte espiritual não é a inexistência do espírito humano, é a existência do espírito humano separado da vida de Deus. Então, o espírito de Adão estava lá, existindo, porque o espírito é eterno, o espírito humano, mas separado da vida de Deus. Ele entrou na morte espiritual. E por consequência da morte espiritual, começou a operar a lei do pecado e da morte no espírito de Adão. E essa lei afetou o corpo de Adão, e o corpo de Adão se tornou mortal. E quer dizer, mortal quer dizer sujeito à morte, condenado à morte. E depois de 930 anos, Adão morreu fisicamente. Então o plano de redenção, o plano redentivo de Deus, teria que vir uma palavra que pudesse mudar o homem por completo. E a maior palavra do cristianismo significa a palavra vida, que no original grego é zoe, a própria vida de Deus. Então Jesus disse: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, tem crente que não sabe o propósito da vida de Cristo. A raça humana muitas vezes não sabe o propósito da vida de Cristo, não sabe o porquê Jesus ter vindo a essa terra. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Então Jesus veio para quê? Para dar vida, para que nós tenhamos vida. Então ele veio trazer vida. Por quê? Para uma humanidade que está morta nos seus delitos e pecados, espiritualmente morta. Então Jesus, ele veio provar a nossa morte. Que morte é essa? A morte espiritual. E por consequência, ele provaria a morte física, porque Deus disse a Adão que no dia que do fruto ele comesse, morrendo ele morreria, ou seja, morrendo morrerás. E Jesus primeiro teria que provar a morte espiritual, para que a morte espiritual pudesse atingir o corpo dele, o corpo físico. Para você ter uma ideia, muitas situações, Jesus Cristo, levaram Jesus para um pináculo e queriam precipitá-lo, empurrá-lo para que ele pudesse morrer, cair no abismo e certamente morrer. Mas a Bíblia diz que ele passava por meio deles. Por quê? Porque a morte física não poderia atingi-lo, porque a morte física só teria o poder de atingir o corpo físico se Jesus Cristo morrer primeiro espiritualmente. Então, o que é morte espiritual? É separação de Deus. Então, por isso que você vai entender que o maior tipo de sofrimento não foi necessariamente o sofrimento físico. Só para você ter ideia, porque muitas pessoas elas tiram suas próprias vidas. Porque muitas pessoas elas têm uma dor muito forte na alma, entre depressão, é um sofrimento tão profundo que elas preferem morrer, tirar o corpo físico, se sacrificar, se enforcar, tomar comprimido. Por quê? Porque existe um tipo de sofrimento que ultrapassa além do sofrimento físico. Porque na realidade um suicida ele não quer tirar a própria vida, ele quer se ver livre daquela dor.
Então existem tipos de sofrimento que vão além de um sofrimento físico. E o pecado, ele é espiritual. Uma morte física só não poderia tirar o pecado porque ele é espiritual. Jesus só poderia morrer fisicamente se ele tivesse morrido espiritualmente. Então, para entender isso, Jesus na cruz do Calvário, no Getsemane, ele se entrega, né, para se tornar pecado por nós. Então você vai entender que nenhum texto revela que Jesus Cristo deu um brado porque estava sofrendo fisicamente. Nós sabemos que Jesus sofreu horrores no corpo físico. Foi moído por causa das nossas transgressões. Foi furado. Do lado dele tinha um buraco do palmo de uma mão. Sua cara estava desfigurada, sua face, seu rosto. Mas não tem um texto que ele clamou em alta voz. Mas esse versículo 46, Jesus brada em alta voz. Tal era o tipo de sofrimento, porque era um sofrimento espiritual, era a morte espiritual. Jesus havia ali se separado da vida de Deus. Jesus havia morrido espiritualmente, que era a morte de Adão. Por isso que ele diz: Elohi, bradou Jesus Cristo em alta voz, dizendo: Deus, meu Deus, por que o Senhor se separou de mim? Por que o Senhor me desamparou? E Deus, amado, de certa forma, virou as costas para Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tinha se tornado pecado por nós. E é o pecado que faz a separação entre nós e o nosso Deus. Jesus não se tornou pecador, ele se tornou pecado, porque Jesus não pecou. Foi tentado em todas as coisas, mas Deus o fez pecado. Naquela cruz, o maior tipo de sofrimento, algo que estava além dos sentidos, que aquelas pessoas que estavam no seu entorno, embaixo, lá na cruz, não podiam enxergar apenas o sofrimento físico, mas havia um sofrimento mais crucial, que provoca um brado, um grito de Jesus Cristo, e ele diz o tipo de sofrimento que estava ali: Deus, meu Deus, por que se separaste de mim? Por que o Senhor me abandonou? Amado, o abandono, a separação, naquela hora, era mais crucial do que o sofrimento físico. Jesus bradou de dor ali espiritual, que ninguém consegue enxergar. Ele se separou de Deus, por causa de mim, por causa de você. Para que nós pudéssemos ter a vida de Deus hoje, ele se separou de mim, de Deus, aliás, para que nós pudéssemos estar unidos com ele. Então, essa revelação está além do véu da carne, está além dos nossos sentidos. Então, Jesus Cristo, ele sofreu a nossa morte e bradou de dor ali: Deus, meu Deus, por que se separaste de mim? Foi uma dor muito forte, ao ponto dele bradar e dizer o tipo de sofrimento. Foi ali na separação. Jesus se tornou ali pecado por mim e por você, por toda a raça humana. O sofrimento físico, a morte física, ela não tem a capacidade de remover pecado, porque o pecado é espiritual. Foi a morte espiritual, esse tipo de sofrimento, e Jesus derrama a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a sua vida. Então, amado, é esse tipo de sofrimento que eu quero revelar para você. E naquela cruz do Calvário, além do véu da carne, aí Jesus disse, quando ele diz: por que se separaste? Porque o Senhor me desamparou. E logo em seguida, ele dá aquele brado. E no verso 50, Jesus, clamando outra vez, com grande voz, disse: e eu entrego o meu espírito. E ele entregou, confiou a Deus o espírito do Senhor Jesus Cristo. Ali ele pôde morrer fisicamente. Naquele momento, o espírito de Jesus Cristo sai do corpo, o seu corpo fica dependurado, e o seu espírito naquele momento vai para a região dos mortos, porque Jesus estava espiritualmente morto. Ele foi para o lugar onde toda a raça humana deveria ir, caso não aceite Cristo. Ele foi pagar o nosso preço, era a penalidade do nosso pecado. Fomos comprados por alto preço,
fomos comprados pela vida de Cristo, e a vida de Cristo não se resume a um corpo físico, se resume ao seu verdadeiro eu, ao seu espírito que se separou de Deus. E naquele momento, o Espírito de Jesus vai para a região dos mortos, e lá, no tormento, lá na masmorra, ele paga a penalidade do nosso pecado, e ele satisfaz as reivindicações da justiça do tribunal eterno. E ao terceiro dia, quando a justiça é satisfeita, quando Deus declara que o pecado estava pago, Jesus foi para aquele lugar. A Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites na parte mais inferior da terra. Ele ficou lá na masmorra, na região dos mortos, no local de pessoas espiritualmente mortas. Mas graças a Deus, quando a justiça do tribunal eterno, o pagamento é feito, Deus diz basta, e o Espírito Santo vai naquela masmorra e ressuscita Jesus Cristo. Jesus Cristo é vivificado em espírito, foi justificado em espírito, a Bíblia fala, tanto lá em 1 Timóteo, como em 1 Pedro, que Jesus Cristo foi manifestado na carne, justificado em espírito, e Pedro diz também que ele foi vivificado em espírito. Se ele foi justificado em espírito, porque ele ficou na condição de injustiça que era a minha e a sua condição. Se ele foi vivificado em espírito, quer ser vivificado, é ressuscitado em espírito, é tornar a viver. E só torna a viver quem anteriormente, tinha uma condição de morte. Jesus estava morto espiritualmente. Lembre-se que a morte espiritual não é a inexistência do espírito humano, é a existência do espírito humano separado da vida de Deus. Foi essa morte que Jesus veio provar, foi esse sofrimento que Jesus Cristo bradou na cruz do Calvário. Não negamos de fato o sofrimento físico, foi uma consequência do sofrimento espiritual. E Jesus Cristo sofre a minha morte, mas ao terceiro dia ele ressuscita e sai daquela masmorra e vai para a tumba de Arimateia, e um ser angelical glorifica o corpo de Cristo. E Cristo entra naquele corpo, porque o homem só é homem se ele for trino, espírito, alma e corpo, e Jesus ressuscita fisicamente. Então Jesus Cristo é as primícias, o primeiro fruto, ou seja, é o primogênito da nova criação, e também a primícia do primeiro corpo que ressuscita glorificado. Então eu quero revelar para você, meu querido, que o sofrimento de Cristo foi muito mais além do que aqueles pregos que perfuraram as mãos do Senhor Jesus Cristo, muito mais além do que aquela lança que perfurou o seu lado, muito mais além daquelas coroas de espinho que perfurou a sua cabeça, seu crânio, de maneira que ele ficou desfigurado. Houve uma desfiguração do Espírito de Jesus Cristo, que estava como um véu, que ninguém podia enxergar, porque o ser humano só pode enxergar o que os sentidos podem apresentar. Os nossos 5 sentidos, a visão pode alcançar, mas existia algo além do véu da carne. Era o Espírito de Jesus Cristo que estava separado da vida de Deus, que estava desfigurado, até porque o verdadeiro homem é o Espírito do homem. Então eu quero revelar para você esse brado que partiu o coração de Deus, porque Deus não pôde contemplar Jesus naquele momento, porque Deus é santo. E Jesus Cristo havia se tornado pecado na condição humana. Na mente de Deus, quem estava lá na cruz do Calvário era você, era eu, éramos nós, toda a raça humana no nosso lugar, como nosso substituto. Ele se identificou. Portanto, amado, quero só ressaltar isso. O sofrimento de Jesus Cristo foi muito mais além. Para que Jesus provou a nossa morte? Para que hoje nós pudéssemos ter a sua vida. A vida Zoe, a vida de Deus no nosso espírito. Hoje o nosso espírito, ele é recriado. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, amado, fica com essa palavra. Daqui a pouco nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, com a visão amplificada do sofrimento, que o sofrimento de Jesus foi muito mais além do que muitas pessoas pensam ou pensavam. Que Deus possa aplicar no teu coração, na sua mente, esta palavra em nome de Jesus. Graça e paz, amados, conforme informado durante a semana,
na nossa rede social que hoje teríamos a celebração da Santa Ceia. Eu sei que você está aí na sua casa, juntamente com os seus, os elementos representativos dessa celebração. Estou aqui com minha esposa e nós juntos vamos comemorar, celebrar a morte, sim, anunciando a morte do Senhor, mas também anunciar e celebrar a ressurreição de Cristo, o seu grande sacrifício. Não é isso, Léo? Isso mesmo. Você pode estar aí com tua família, reunidos para a gente celebrar esse momento, queridos, que independente da presença física, nós estamos presente em espírito. Então, para a gente é um prazer poder estar junto de vocês. Então, vamos à celebração da Santa Ceia. Então, querido, você abra aí sua Bíblia, pegue sua Bíblia e nós vamos ler, porque queremos colocar um fundamento. E todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa da parte de Deus, teremos que colocar um sólido e um firme fundamento. Então, a palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Então, eu vou dar tempo para você abrir a sua Bíblia, procurar algo para que você possa fundamentar e ouvir a palavra. E assim diz as Escrituras Sagradas: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sabemos que ele não veio ainda. Então, como ele não veio, ele nos exorta, ele nos orienta, nos instrui que nós devemos fazer isso como memorial até que ele venha. Então, nós estamos aqui, amados, juntos na mesa da comunhão. Então, nós vamos celebrar agora. Você vai pegar o primeiro elemento, o pão, que esse pão simboliza o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, simboliza que o corpo de Cristo foi moído por cada um de nós. E nós, pelas suas pisaduras, nós temos saúde divina. Então, você vai pegar em casa o primeiro elemento. Você vê aqui a minha esposa. Vou pegar também, você pode fazer e servir aos seus. Você pode até escalar alguém para servir e nós juntos vamos celebrar. Eu vou orar, você também pode orar em casa, amém? Pai, te rendemos graças, Senhor, por esse pão que representa o teu corpo que foi moído naquela cruz. Nós te agradecemos por tão grande sacrifício. Amém. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então você aí na sua casa pode todos juntos agora comer. Então, depois que participamos do pão, do primeiro elemento que simboliza o corpo, eu quero que a Eliette, minha esposa, pegue o cálice e nós vamos orar pelo cálice. E esse cálice representa a vida de Cristo, é o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz. Amém. Obrigada, Pai, pelo seu sangue, Senhor, que o Senhor derramou naquela cruz por nós. Obrigada, Senhor, porque foi por amor, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por poder fazer memória disso, Pai. Obrigada, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós queremos, como de costume, quando estávamos no nosso culto presencial, tínhamos o costume de trocar o cálice. Eu queria que você fizesse aí. Eu quero trocar com minha esposa. E você vai dizer o seguinte: por causa do sangue, Jesus provou a separação do Pai por nossa causa. Amém. Ok, e agora todos podemos participar e beber do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. O Senhor ter vertido o seu sangue, derramado a sua vida. O Senhor se separou de Deus Pai naquela cruz do Calvário,
para que nós hoje pudéssemos ser religados com Deus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Amamos o Senhor, amamos você, família Verbo da Vida, amamos você, família de Deus. Muito obrigado por você existir nas nossas vidas. Não é isso, Lê? Isso. E nós desejamos para você uma semana maravilhosa. Que Deus possa estar presente em todos os momentos na tua vida. E em breve estaremos todos juntos. Um grande abraço. Amém, querido. Fiquem na paz. Tenha uma semana vitoriosa e com certeza absoluta. O tempo está chegando, Amém. Onde estaremos juntos de forma presencial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.